Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Vamos iniciar a nossa leitura lendo a Bíblia em 100 dias, pela graça, tudo pela graça de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos dá graça, nos dá força para iniciar, para concluir esta leitura 59 de 100. 59 de 100, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, nos ensina, nos capacita a fazer uma ótima interpretação, a entender a Tua palavra. A cada dia eu te peço, em nome de Jesus, não deixe que nada venha roubar a nossa concentração no momento da Tua leitura, em nome de Jesus. Vamos ler Salmos do 62 ao 69 e depois segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3 ao capítulo 4. Amém? Salmos do 62 ao 69. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Serei mortos todos vós. Serei como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam com onde derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, e 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como de ti no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei, enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado, à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Salmos de número 64. Ouve, ó Deus, a minha voz. Ouve, ó Deus, a minha voz. Na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Esconde-me.
os quais afiaram a sua língua como a espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de amar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se opõe inquirir, até o inimigo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmo. Todos aqueles que ouvirem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Salmo 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do seu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de toda a extremidade da terra, daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dá o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Salmo 66. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do seu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, e terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltam os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Olha só. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecerei-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma.
A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações da salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra temerão. Salmo 68. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus. E folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu santo lugar, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. E liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa. Aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, serei como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado com o monte de Bazã, porque saltais, ó montes elevados. Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Recebeste os dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor, Deus, habite entre eles. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos acumula de benefícios. O Deus que é a nossa de salvação. Abre um parênteses aqui, a Bíblia fala que ele nos acumula de benefícios. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que ainda em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, ele tem visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles, as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus na congregação, nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles.
os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizastes por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés. As suas peças de prata dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores, reis virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reino da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmo 69, Os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Livra-me, ó Deus, pois as águas entram até a minha alma. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados te não são encobertos. Não seja envergonhado por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pois pus por veste um pano de saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, um tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma. Resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta, a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afronta-me, quebrantaram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram vinagre. Aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos.
torne-se a sua mesa diante dele. Em laço para sua inteira recompensa, em ruína. Escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre ele a sua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conservam sobre a dor daqueles a quem feristes. Acrescente iniquidade a iniquidade deles, e não entrem da tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, no alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê-lo-ei com ação de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro, que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscai a Deus, porque o Senhor ouve o necessitado e não despreza os seus cativos. Louvem-no, ó céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la-á semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Agora, 2 Coríntios, né? Coríntios, capítulo 3 e 4. 3 e 4, vamos lá. Do capítulo 3 ao 4. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne no coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, estava sendo abolida, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, né? Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Deus abençoe, a minha digníssima esposa entrou na live, que Deus continue abençoando, mulher virtuosa e mulher de Deus, amém? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu vou repetir: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por este momento o qual nós finalizamos a nossa leitura, meu Pai, com a Tua ajuda, com o Teu auxílio, com a Tua graça, tudo pela graça. Obrigado por este momento de leitura, onde nós concluímos, meu Pai, os 59 dias de 100, 59º dia de 100. Obrigado, Senhor, tudo para a Tua glória. Amém? Deus te abençoe e te guarde.